Quando a gente fala em disciplina, quase sempre pensamos em rotina, constância, acordar cedo, malhar todos os dias. Mas e se eu te disser que, ao longo da história, a disciplina já foi confundida com obsessão, teimosia e até atitudes completamente insanas? Existe um caso que ilustra isso de uma forma bem nojenta e surpreendente. Vamos voltar para o início do século XIX, nos Estados Unidos. Uma doença terrível chamada febre amarela estava dizimando cidades inteiras, como a Filadélfia. Milhares de pessoas morriam e o pânico se espalhava. O pior é que ninguém, absolutamente ninguém, sabia como a doença era transmitida. Era pelo ar, pelo toque, pela água? A ciência da época estava perdida. No meio desse caos, surge um jovem médico chamado Stubbins Firth. Ele tinha uma convicção, uma ideia fixa na cabeça. A febre amarela não era contagiosa de pessoa para pessoa. Para ele, essa ideia de contágio direto era um absurdo, um alarme falso que só gerava mais medo na população. Mas como provar isso? Em uma época sem laboratórios avançados e métodos científicos rigorosos, Firth decidiu que o único jeito de provar sua teoria era usando o próprio corpo como cobaia, e ele não mediu esforços. O que ele fez a seguir é uma das coisas mais extremas e perturbadoras da história da medicina. Ele começou de forma leve, abria cortes na própria pele e aplicava neles o pus e outras secreções retiradas das feridas de pacientes que estavam morrendo de febre amarela. Nada aconteceu. Ele não ficou doente. Então ele decidiu ir além. Passou a pingar essas mesmas secreções nos próprios olhos. Ainda assim, nada. Ele fritava o vômito negro, um sintoma característico e terrível da fase final da doença, e inalava a fumaça. Continuou saudável. Ele sentia que estava cada vez mais perto de provar seu ponto. A cada experimento que falhava em infectá-lo, sua disciplina e sua obsessão pela verdade aumentavam. Faltava o teste final, o ato que o tornaria uma lenda ou um mártir da ciência. Stubbins Firth pegou um copo, encheu com o vômito negro fresco de um paciente em estado terminal e bebeu. Sim, você ouviu direito. Ele bebeu o vômito de uma pessoa infectada com febre amarela. E o resultado? Absolutamente nada. Ele não adoeceu. Para Firth, a prova era irrefutável. Ele havia demonstrado, para além de qualquer dúvida, que a febre amarela não era contagiosa. Sua disciplina extrema o levou à verdade. Só que ele estava completamente errado. O que Firth não podia saber, e que a ciência só descobriria décadas depois com o trabalho de médicos como Carlos Finlay e Walter Reed, é que a febre amarela não se transmite por contato direto com fluidos corporais. A doença é transmitida pela picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Os pacientes que ele usou nos seus experimentos provavelmente já estavam no estágio final da doença, quando a quantidade do vírus no sangue e nos fluidos é muito menor, diminuindo a chance de contágio por outras vias. Então, por pura sorte e por um detalhe que ele desconhecia, ele sobreviveu. Agora, vamos refletir sobre isso. A disciplina de Firth era admirável? De certa forma, sim. A coragem dele, a dedicação a uma ideia era imensa. Mas era uma disciplina saudável? Definitivamente não. Era uma disciplina cega, obsessiva, que ignorava qualquer limite de segurança ou bom senso. Ele confundiu disciplina com autodestruição. Ele estava tão focado em provar seu ponto, em validar seu ego, que estava disposto a arriscar a própria vida de uma forma imprudente. A história dele nos mostra um lado sombrio da disciplina. Quando ela não é guiada pela consciência, pelo conhecimento e pela ética, ela se torna perigosa. Isso nos traz para os dias de hoje. Quantas vezes a gente não vê pessoas transformando disciplina em uma forma de punição? Pessoas que seguem dietas extremas até passarem mal, que treinam até a exaustão e se lesionam, que trabalham 20 horas por dia em nome do sucesso e acabam com a saúde mental destruída. Isso não é disciplina, é autoabuso. É a mesma lógica de Stubbins Firth, só que aplicada a outras áreas da vida. É a ideia de que mais é sempre melhor, que limites são para os fracos. A verdadeira disciplina, a disciplina que constrói e que nos torna melhores, é completamente diferente. Ela é sobre constância com consciência. É sobre ter um compromisso com o seu bem-estar, não com a validação do seu ego. Disciplina é saber a hora de forçar, mas também a hora de parar. É entender que o descanso faz parte do processo. É ter um objetivo claro, mas ser flexível o suficiente para ajustar o caminho sem se destruir.
é sobre ter compromisso com a vida. A história bizarra do médico que bebeu vômito nos ensina uma lição valiosa. Nem toda disciplina é uma virtude. Algumas são apenas obsessões disfarçadas. Precisamos aprender a diferenciar a disciplina que nos impulsiona daquela que nos aniquila. A disciplina produtiva tem limites, tem ética e, acima de tudo, tem cuidado com o ser humano mais importante da sua vida, você. Se essa história te fez pensar, deixa um like no vídeo e comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar de Stubbins Firth? E, na sua opinião, qual é o limite entre a disciplina saudável e a obsessão perigosa? Compartilhe com aquele amigo que adora uma boa história e uma reflexão profunda. E claro, se você quer mais conteúdos que exploram a mente humana e as lições que a história nos ensina, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima!